lá. Então, pessoal, estamos começando mais um podcast, mais um episódio desse podcast, o Deveras. Muito feliz hoje porque a gente está trabalhando esse tema, o outubro, como outubro rosa, né? Então, estamos trazendo as mulheres de Deus aqui na mesa para a gente bater um papo. Então, hoje a gente está com uma presença muito especial e queria apresentar, vocês deixar ela se apresentar um pouquinho, que é a pastora Dora Alice. Queria que você falasse um pouquinho, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, sou Dora Alice, né? Dora Alice Serra. Amém. Sou casada com Robson, tenho 2 filhos, uma menina e um menino, e sou do Belém do Pará. E estou aqui em Macaé, servindo ao Senhor. Amém. E com a minha família. Amém, amém. Seja bem-vinda, tá, Dona? A gente está trabalhando hoje o tema santidade em família. E a proposta é que a gente explore esse tema de uma forma a partir da perspectiva da mulher dentro da casa, né? Como que se movimenta o espaço da mulher sendo respeitado a partir do espaço do homem, a partir do espaço dos filhos, como que é a movimentação a partir disso, tá? E eu queria começar da gente falando sobre um tema muito, muito importante, muito legal. Josué, ele aponta para aquelas pessoas que não querem a Deus. Naquele tempo de Josué, ele apontava para essas pessoas dizendo assim: olha, se você não quer a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós vamos ver no livro de Atos que a salvação, há uma promessa para quem crê, virá salvação para casa. E aí eu queria trazer um ponto para a gente falar, Dora, que nesses dois contextos a gente vê uma coletividade, porque Josué fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e o livro de Atos fala de que quem crê, a casa será salva. A gente vê uma coletividade nisso. E só que a gente também acredita que a fé e a salvação ela é individual. Sim. Então, a gente vê que dentro da casa, a fé e o serviço, eles caminham juntos, né? Eles vão caminhar juntos em prol da salvação. E aí eu queria trazer esse tema para discutir como que a mulher ela consegue equilibrar e trabalhar e explorar a fé e o serviço dentro da família, para que a família, como um corpo, como Josué diz, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, possa de fato servir ao Senhor. Sim, a gente pode, né, fazer tudo isso tanto na coletividade como na nossa individualidade, né? Porque a partir da família, né, porque a família é composta, né, do marido, da mulher e dos componentes da casa, que são os filhos. Então, quando nós entendemos o nosso papel dentro da família, eu acredito que a gente consegue corresponder à expectativa do coração de Deus. Porque eu, como mãe e como esposa, eu vou atuar dentro do meu papel. Eu tenho um limite. Sim. Né? Assim como o meu esposo, ele tem um limite. E os nossos filhos. Então, entra na coletividade, cada um trabalhando o seu papel. Né? Porque Josué, ele libera, né, essa palavra, dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a gente não veio de um contexto de uma família cristã, né? Nem eu e nem meu esposo, mas pelo Senhor nós temos essa condição, né, de servir e adorar o Senhor em família, trazendo para dentro da nossa casa, pela palavra de Deus, esses princípios, né? Ensinando, instruindo, e a gente vai caminhando. Nossos filhos, eles são participativos, eles têm a consciência, né, que a gente não veio, eu não vim de um lar cristão. Então, sempre que eu sento para instruir, eu digo: olha, o que eu estou dando para vocês não é o que eu recebi dos meus pais, mas aquilo que o Senhor me deu. Então, eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor por essa base, por esse princípio. Sim. Então, cada um exerce o seu papel dentro do lar. Eu como mulher, eu como mãe, eu como esposa, sem agredir
o papel do meu esposo. Sim, entendi. E como foi? Eu acho isso interessante porque toda vez que eu tô numas rodas assim, de igreja e tal, eu sempre pergunto e faço uma enquete. E na maioria das vezes dá sempre o mesmo resultado. Eu sempre pergunto assim, quem daqui nasceu num lar cristão? E a maioria das vezes, quase sempre dá a metade. Metade sim, metade não. E ali eu vejo a mão de Deus, o zelo de Sim, Deus. Porque uma pessoa que não nasceu num lar cristão sim. e está numa. Muitas das vezes a gente vai num evento de homens, num evento de mulheres, num evento de famílias, alguma coisa nesse sentido. Cara, o que que essa pessoa está fazendo ali? Como que ela chegou ali? Sabe? Não nasceu num lar cristão e a gente defende que a família é o principal, a principal ferramenta do Senhor. E como que ela conseguiu chegar até ali, se não for um propósito do Senhor? E aí você falou isso, eu achei curioso. Você não nasceu num lar cristão, né? Não, nem eu e nem meu E esposo. como que vocês chegaram na plenitude de dizer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Como é que foi essa trajetória aí? É, eu tenho uma irmã que é a mais velha, né? E eu me lembro de criança, ela cantando o hino da harpa. E, e essas canções, quando eu fui chegando naquela fase da adolescência, foi muito vibrante dentro de mim. Então eu tinha um vizinho que já era crente, adulto, e através da vida dele eu comecei a caminhar para a igreja. Eu tinha em torno de 12, 13 anos, porque nos meus 15 anos eu já congregava na igreja batista. Só Entendi. que por eu não ter uma referência dentro do meu lar, na minha Aham, casa no tempo, eu não consegui me firmar. Então, com 18 anos, eu cessei de caminhar. entendi, Então, quando o Senhor se apresentou de novo para mim, foi na minha fase adulta. entendi. Mas a Tá? sementinha estava plantada. A semente já estava plantada. E eu Aham, tinha muito desejo. Eu tinha muito. Tinha ambiente que eu chegava que muitas vezes eu ia com a minha mãe e as minhas irmãs, e que eu chegava naquele ambiente e batia aquela tristeza, e eu pegava eu tirava a sandália do pé e ia me embora, e as minhas irmãs me chamavam de velha. E muitas vezes as minhas irmãs eram repreendidas porque eu ia embora para casa e elas ficavam na festa. Então, assim, quando a semente no coração da criança ela é lançada, ela aham. fica ali, Canda. É Porque eu verdade. lembro, né, que mesmo nessa transição dos 18 aos 23, 24 anos, eu lembrava de algumas palavras e algumas coisas que o Senhor tinha ministrado quando eu ainda era adolescente. Então Amém. havia o temor do Senhor. E meu sonho era ter uma família. Caramba. Porque tudo aquilo que eu não tinha dentro da minha casa, da parte dos meus pais, acerca do Senhor, eu queria dar para os meus filhos. E eu sempre, quando eu orava, eu dizia: Senhor, eu quero ter uma família, eu quero Aham, casar. aham. Mesmo dentro de uma família disfuncional, o meu desejo, o meu sonho era casar. Era muito mais casar e ter filho do que ter uma profissão. Sim, entendi. Muito mais. Entendi. Isso foi quantos anos? Nessa faixa eu tinha entre 23 e 24 anos. Entendi, entendi. Já tinha voltado para os caminhos do Já Senhor. tinha voltado para os caminhos do Senhor. E você teve nesse período alguma família ou alguma pessoa ou alguém que para você foi assim alguma uma depois de Cristo, né? Foi uma referência e te ajudou a ser uma mulher em Deus e construir uma família a partir de Deus? Sim, Teve. teve. A minha irmã, ela também não tem uma família funcional, Uhum. mas era uma mulher de oração. Sim. Então aquela mulher me chamava muito a atenção, porque eu via que ela não tinha um casamento sólido, Uhum. mas era uma mulher de oração, uma mulher perseverante. Então essa mulher, ela me adotou. Entendi. Ela me adotou em oração, que foi através da vida dela que eu me senti abraçada pelo Senhor. Então eu Entendi. fiquei 7 dias na casa dela. E todos esses 7 dias eu vi aquela mulher orando e Uhum. balbuciando palavras no quarto dela. E eu não Entendi. sabia que aquela mulher estava orando pela minha vida. Entendi. Mas você pegou o exemplo. Sim, eu tive o exemplo dela. Eu acho importante, até vou falar com o pessoal que está assistindo a gente.
Se vocês pegarem aí atrás, vocês vão ver os episódios que a gente gravou, já está no YouTube. A gente teve 3 pessoas aqui, foi 2 pessoas aqui, essa é a terceira, que estão colocando o mesmo testemunho. Quando criança, frequentava a igreja, frequentava a salinha das crianças. Sim. E foi impactada pelo Senhor. Uma pessoa começou a ministrar a vida pelo exemplo e de repente se viu imersa nos braços de Deus e já estava congregando, já estava construindo a família. Eu acho que isso é muito importante por 2 aspectos, Dora, que eu acho que é legal a ferramenta que a gente está trabalhando aqui para servir como um alerta. A Dora está falando que ela entrou nos caminhos do Senhor porque ela viu uma pessoa como exemplo e porque ela teve alguém que teve uma paciência de ensinar a partir enquanto criança. Então, a criança ela é fundamental que ensine o caminho que ela deve andar, ensine no caminho que ela deve andar. Por mais que a gente ache que não está surtindo efeito, por mais que a gente ache que é chato, que é trabalhoso, que é difícil, não desista, porque a semente está plantada. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos no terceiro episódio que eu estou gravando, que é o mesmo testemunho. A semente nasce na mesma idade, no mesmo período, da mesma forma. E com pessoas que não eram do lar cristão, não tinham lar cristão. Então, acho que isso é muito importante deixar esse recado para as pessoas, para entender o quanto que isso é forte, né? Porque o coração da criança, Canda, ela é muito receptível em relação à palavra. Porque eu lembro, né? Eu tenho lembranças de músicas que a minha irmã cantava para mim quando eu era criança. Então, eu já tive a oportunidade que até então, depois de alguns anos da minha fé estar bem fundamentada, já com uma família bem estabelecida, eu tive com a minha irmã no Sul. E eu ali falei com ela, eu digo, foi através da sua vida que o evangelho chegou na família Serra. Sim. E Deus é um Deus de memória. Sim. Deus é um Deus de memória. Então, assim, eu tive com ela alguns tempos e testemunhei aquilo que ela, há mais de 20 anos atrás, lançou a semente. E eu me lembro que ela era muito atacada pelo nosso pai na época. A ponto do meu pai rasgar a roupa dela, rasgar a Bíblia, porque ele não queria. Então, o meu pai era um homem muito violento nessa época, quando o evangelho chegou na família Serra. Entendi. E até então, na minha fase adulta, quando eu não lembrava mais do meu nome, o nome que o Senhor me chamou foi pelo meu nome, Doralice Serra. Caramba. Por isso que em todos os lugares que eu chego, eu não me apresento como pastora, eu me apresento pelo nome que o Senhor me chamou. Amém, amém. Isso é muito forte, né? Esse encontro com Deus, ele marca. E as pessoas à nossa volta também. Eu tenho um testemunho assim também, de exemplos de pessoas que entraram na minha vida e saíram da minha vida, mas essa entrada e saída foi a virada de chave fundamental para que eu pudesse entender os caminhos do Senhor. E é maravilhoso, assim, porque eu olho hoje, né, olhando como mulher de Deus, eu vejo característica em mim que a minha irmã tem. O amor, Sim. A forma que ela me abraçou. E era uma mulher que tem um esposo com a idade bem avançada, uma filha especial, uma casa que ela tinha que cuidar, mas ela sabia, ela cuidava da casa, cuidava do casamento e cuidava das coisas do Senhor. Caramba. Ela nunca deixou as coisas dela de casada interferir na fé dela. Sim. Então, assim, eu tenho ela, eu posso dizer que eu não tenho a minha mãe por eu não ter sido criada no lar cristão, mas eu tenho essa minha irmã, né, como minha referência de perseverança e de buscar ao Senhor. E a intercessão e a oração, ela tem um poder maravilhoso. Maravilhoso, Tem, verdade. Tem, sabe? Esse momento teu com Deus, sabe? De interceder por vida. Isso funciona. Funcionou conosco, funcionou comigo, funcionou com você. Então, quando eu olho a minha família, eu não me coloco só nesse lugar. Eu digo,
cara, se não for... Olha só, a minha irmã, essa mulher tão ocupada, que precisa levar filho para a escola, neto para a escola, mas através do lugar de oração, eu fui gerada. É verdade. É verdade. Eu fui gerada. E aproveitando que você está falando disso, a gente tem eu trouxe uma referência aqui para a gente falar sobre esse assunto. Em Mateus 20, no capítulo 20, no versículo 20 e 21, diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Aqui eu vejo uma mãe intercessora. Sim. A mãe estava com os 2 filhos, talvez seja João e Tiago, não tem uma referência, mas a mãe dos filhos de Zebedeu, ela se aproxima de Jesus. Aí Jesus pergunta para ela: O que queres? E ela fala: Que os meus 2 filhos se assentem um do lado direito, outro do lado esquerdo, no seu reino. Para mim, isso é um exemplo de intercessão de uma mãe intercessora. E eu queria trazer isso para a gente conversar. Como ser, então, uma casa intercessora? A gente começou esse assunto, você tem uma história a partir da oração e da intercessão Sim. como exemplo, e à luz da Bíblia, que essa mãe também, como 2 filhos que você tem, Uhum. Como ser uma casa intercessora? Como se movimentar numa casa intercessora? Eu li esse texto de vir de casa, e a gente olhando, né, com olhar natural, a gente vê que essa mãe faz um pedido ousado. Sim. Né? Uhum. E mãe tem isso. Mãe tem isso. Uhum. De fazer pedido a Deus em prol dos seus filhos, a ponto daqueles que estão do lado de fora dizer: cara, essa mulher tá doida. Então, como mãe e como mulher, né, eu sempre dou a oportunidade dos meus filhos, né, de falar o que sente. E eu friso muito a importância da intercessão, que tudo é gerado a partir do lugar de oração. E como que eu preparo esse ambiente, né? Cada um, hoje, eu posso falar da fase adulta, porque quando eles eram criança, Canda, eu era aquela mãe que... Eu sei que adolescente, criança, tem dificuldade de se prender à leitura, principalmente quando de respeito às coisas do Senhor. Nem sempre isso é atrativo para eles. Sim. Mas eu era uma mãe, sabe o quê? Que comprava aquele devocional. Sim. Eu comprava devocional. Então eu me colocava como exemplo para eles ver que aquilo que eu estava compartilhando com eles fazia parte da minha vida, fazia parte da minha história. Não é aquilo que, olha, faz isso e você não é exemplo para que eles possam seguir. Sim, entendi. Então, eu posso dizer para você que dentro do meu lar, a gente se movimenta como um lar de intercessão. A gente não ora só dentro daquilo que é nosso, de necessidade nossa. Entendi. Às vezes a gente até programa, né, ali diante do ambiente da mesa, porque geralmente é na mesa. Uhum. Às vezes a gente até programa, mas sabe quando você entra nesse lugar, Deus, ele compartilha o coração dele conosco. Aí eu vejo os meus filhos intercedendo aquilo que está no coração de Deus. Aí as nossas petições, se der tempo, acontece. Entendi. Se não, não acontece. Então é muito gostoso. E eles têm essa prática. E não aconteceu do dia para a noite. Sim. Muitas das vezes eu levava eles para esse lugar. E às vezes eles ficavam ali de olhos abertos. Uhum. E eu me lembro de uma situação de Elisa. Eu estava prestes a fazer aniversário, a gente ainda não tinha casa própria. Uhum. A gente morava, posso dizer que num barraco. Uhum. E eu estava ali chorando, orando ao Senhor. E quando a gente acabou de orar, ela passou a mão assim no meu ombro. Ela disse: mamãe, pois hoje eu pedi uma casa para o papai do céu.
e você vai ganhar uma casa de presente. Caramba. Então, assim, acontece, sabe, quando você, como mulher, leva os teus filhos, como essa mulher aí, né? Diz que ela tinha um marido. Sim. Ela era a esposa. O texto diz que era a mãe dos filhos de Zebedeu. Exatamente. Ela conduziu esses filhos a se prostrar em adoração. Porque o lugar de intercessão nos leva à adoração. Sim. E às vezes, como mãe, às vezes a gente tem um exagerozinho. Uhum. Tem pedido que a gente exagera. Mas o que vale é a intenção do nosso coração. Uhum. Então, é dessa forma que a gente se movimenta, se colocando como exemplo. Amém. E às vezes a gente nem convida. Amém. A gente nem convida, a gente prepara a mesa e quando a gente vem, senta um, senta outro. Do jeito que acorda, Canda. Uhum. Do jeito que acorda. Quando a gente percebe, a gente está ali na mesa, comendo, e as horas se passando. Aí eu, ai meu Deus, o ambiente está tão gostoso que a gente tem que parar. Então é dessa forma. Amém. Que o Senhor nos dá a estratégia. E flui, né? E flui. E desde criança. Acho que você falou num ponto importante. Eu trouxe uma coisa para a gente olhar. Em Lucas 10, o texto pode ser um pouquinho longo, só queria contextualizar aqui, que fala em Lucas 10, no 38 ao 42. Ele diz assim: aconteceu que indo eles no caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, recebeu em sua casa. A palavra de Marta e Maria. E aí, desenrolar da conversa, eu só queria trazer o versículo-chave. Lá no final do 41 e 42 diz assim: respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, numa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, no qual não lhe será tirada. Isso é uma palavra muito conhecida sobre Marta e Maria, né? Da questão de Marta estar preocupada com o serviço e Maria preocupada com a fé e com a adoração propriamente dita. Aí você falou do momento que vocês estão descontraídos, entre aspas, né, para o mundo, mas concentrados naquilo que o Senhor está fazendo, e esse ambiente é bom. Sim. E aí eu queria trazer isso, porque como que a gente pode se movimentar numa casa naquilo que é prioridade para Deus? Porque muitas coisas vão nos sufocar. Em alguns momentos precisaremos ser Marta, em alguns momentos vamos ser Maria. Mas como não deixar que as coisas prioritárias de Deus não estejam em segundo plano diante de uma correria da casa? Como que você se movimenta nisso? Tem dias, né, que diante da demanda, a gente tem que ter assim, muito equilíbrio para colocar o Senhor como prioridade. Então, eu já me levanto com intenção, né? No sentido de, todas as manhãs a gente toma café junto. Todos os dias a gente toma. Robson agora está em casa, sempre toma. Então, quando a gente senta, a gente desliga o celular. Legal. Né? A gente não abre a porta ainda. A gente coloca mesmo. Você pode ligar, você pode bater. E eu sempre mostro para ele que nós devemos, né, como filhos, como aquele que tem o encargo da parte de Deus, uma responsabilidade na sociedade, porque a família ela tem um peso muito grande na sociedade. E eu falo para eles, para os meus filhos, olha, se vocês não colocarem Deus como prioridade na vida de vocês, vocês vão se embaralhar e vocês vão se fadigar. Aí vocês vão começar a apontar. Ah, mas eu estou fazendo, fulano não está fazendo. Ah, eu estou fazendo e meu pai não está fazendo. Então, você fazendo a sua parte, com certeza vai chegar aquele momento que todos vão se assentar. Entendi. E vão assim inclinar naquilo que Jesus quer falar. Entendi. Então, eu tenho essa logística dentro de casa. A minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia que ela mora em cima da mesa. Por quê? Porque eu levantando, ela está ali. Então, o que eu ver primeiro é o que vai me atrair, Canda. Entendi. Então, se eu levantar da cama e o meu celular está diante de mim, ele vai me atrair. Ele vai me atrair. Aí, o que eu faço?
eu espalho Bíblia dentro da casa, para que o meu coração e a minha mente e a minha alma se incline a dar prioridade, porque então eu canso. Sim, entendi. E eu me lembro que quando eu vim de Belém, eu não tinha acesso à Bíblia, como eu falei com você. Foi a primeira palavra que Deus liberou sobre mim. Marta, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E eu entendo por quê. Porque eu ia ser mãe, eu ia ser esposa, eu ia trabalhar. E se eu não colocasse a presença dele, ele como prioridade, eu ia me cansar, eu ia apontar para aquele que não está fazendo. Sim, entendi. Você está entendendo? Entendi. Então, assim, é uma das coisas que a gente preserva muito dentro de casa. É tipo uma cultura, já virou uma cultura. Sim, sim. A hora que a gente levanta da mesa do café, onde a gente conversa, onde a gente ora, onde a gente compartilha, procura saber como está o coração e colocar diante de Deus, é esse momento. Entendi. Esse momento. Então, o nosso café, 10h30, 11 horas, às vezes 11 horas quando a gente está na mesa. Caramba. Isso daí vai fluindo. E vai fluindo, sabe? Vai fluindo. Aí, ai, amor, tem que fazer almoço. Ai, tem que varrer casa. Aí, o que é que a gente faz? A gente pega aquela coletividade, distribui a tarefa, aí todo mundo faz um pouquinho. Entendi. Ninguém se cansa, se fadiga sozinho. Entendi. Porque aqueles que estão em casa, eles vão ser participantes da tarefa. Sim. Claro sim. que aquele que está no trabalho, ele está ali cumprindo a tarefa dele. Ele tem o momento dele de fazer o momento dele com Deus. Mas como mãe e como mulher, eu assento no coração dos meus filhos, para que eles venham incutir na cabeça dele, olha, nada funciona se você não colocar o Senhor como sua prioridade. Isso serve porque você está falando, serve também num ponto que eu trouxe de... esse tempo tem sido muito consumista, né, Nora? Tem. Assim, em todos os aspectos, né? Seja o consumo virtual, que é o consumo da internet, do celular, do Netflix, das coisas que estão disponíveis aí pra gente, ou seja, no consumo mesmo material, né? A coisa do você ter, né? Você precisa consumir para poder, sabe, satisfazer. A moda, ela sempre está... como é que eu posso dizer? A moda sempre está mudando, né? Vamos dizer assim, será que eu posso fazer isso? Mas, em outro lado, você vê que isso tem afetado muito as casas. A necessidade que você tem de ter roupas novas todos os dias, a necessidade que você tem de ter um celular novo a cada ano, a necessidade que você tem de, sabe, de ter um plano de um Netflix atualizado. Esse consumismo, como é que seria uma balança ideal? Porque assim, a gente também não pode ser tão bitolado de não entender que tem coisas que a gente pode consumir. Sim. Né? Mas também a gente não pode ser inconsequente de esquecer que isso também pode fazer mal. Como é que você equilibra esse consumismo assim, nesse tempo? Como, assim, em casa eu não trabalho, Tá. né? Eu não trabalho, tenho 2 filhos que já são adultos, que trabalham, e eu sempre procuro saber com eles o que eles estão precisando, né? Cada um trabalha dentro daquilo que eles ganham, né? A gente ajuda eles a administrarem, e eu sempre, como mãe, eu procuro instruir eles, olha, compra aquilo que você está precisando, aquilo que é de urgência. E aquilo que não for, deixa mais lá para frente. Entendi. Deixa mais lá para frente, porque então você pode se endividar e dependendo da dívida, você vai começar a se entristecer se você não tiver condição de pagar aquilo. Porque tem muitas famílias, Canda, que eu já vi se perder no meio do caminho pelo endividamento de comprar coisas que não são necessárias. Claro que roupa, isso faz parte, né, de uma vida comum, né? Mas olhando assim, eu não vejo nem Elisa, nem Alain muito vaidosos acerca disso. Não que eles não comprem, que eles compram. Como agora, Elisa trabalhando lá, mãe, eu vou comprar um iPhone, porque eu preciso para me trabalhar. Então, hoje você pode? Porque para você comprar hoje, depois você não ter condição de pagar,
ou então ficar escrava daquele emprego e não poder sair porque a sua conta está muito grande. Então, tem momentos que isso afeta, sim. Sim. Afeta, já chegou um tempo, né, como família, da gente ter uma dívida grande e de eu orar ao Senhor, Senhor, como que a gente vai pagar essa conta? Mas por causa de quê? Por causa de despesa, de internet, de Netflix. Então, o que a gente fez? A gente fez uma reunião, olha, a gente precisa cortar gasto. Consumir, entendi. Porque a gente não vai abrir mão da nossa alimentação por Sim. coisas que a gente pode abrir mão. Então, Sim. assim, a gente procura fazer esse balanço e começa cortando. Sim. Cortando, porque é jovem, ó, como Alan. Alan, ele fez uma escola. Né? E essas escolas, o custo é muito alto. E eu deixava bem claro para eles, olha, filho, e condições financeiras para arcar com toda essa despesa a gente não tem. Mas você, como homem, você vai resolver problema. Você vai fazer dinheiro, você vai buscar recursos em Deus, ferramentas em Deus para você trabalhar dentro das suas finanças. Então, a gente procura instruir eles dentro daquilo que eles têm na mão. E amadureceu a partir dessa ferramenta. Amadurecer a partir dessa ferramenta, porque eles podem crescer até cobiçando aquilo que não é deles. E vem a cobiça, vem a avareza. Então, assim, a gente procura trazer eles para esse lugar de se conscientizar. Olha, quer ter um bom emprego? Estuda. Você vai ter que gastar a sua vida estudando, porque lá na frente você vai ter um resultado. Sim. Porque não adianta você querer ganhar dinheiro aqui se você não tem uma profissão, uma qualificação lá na frente. Sim. Isso é um equilíbrio, porque nós estávamos falando antes de entrar no ar, né, Dora, porque a gente às vezes esquece e quando eu falo do consumismo é porque de fato o mundo nos apresenta uma proposta de primeiro você ter para depois você ser, né? Sim. E a gente às vezes é colocado à prova sobre isso, porque o ter é importante, não do ponto de vista do acúmulo, mas o ser é muito mais importante. Então, como nós não crescemos num lar cristão, muitas das vezes a gente acaba colocando o ter como prioridade. Então você precisa, já ouvimos muito isso, antes de você construir a sua família, você precisa ter dinheiro, ter uma formação. Ok, pode ser, isso é muito, muito louvável que isso aconteça. Mas isso também pode ser uma armadilha. Porque você coloca um jovem dentro de uma universidade e começa a ganhar dinheiro se não tiver uma cabeça muito em Deus. Isso, a família, que era o objetivo maior, ela passa a ser um objetivo secundário e quiçá nem ser objetivo. Sim. Então, como que a gente pode vedar os olhos dos nossos filhos dessa fase do trabalhar e estudar, não deixando de pensar na construção da sua família? Entende? Como que a gente blinda o coração dos nossos filhos colocando nesse ambiente? Porque não tem jeito, é inevitável, eles vão precisar passar nesse ambiente. Sim. Mas como que a gente blinda ele nessa transição? Eu dou muito exemplo deles, assim, eu uso, né, o nosso convívio, né, como família, como exemplo para eles. Eu falo para eles, olha, eu e seu pai, a gente não casou porque a gente tinha dinheiro. A gente tinha uma palavra. E teu pai, ele teve coragem. Né? Ele tinha uma coragem. E a palavra que ele empenhou, ele cumpriu. Então, a forma que eu instruo os meus filhos? Eu digo, olha, a família, ela é algo muito precioso para Deus. A partir do momento que vocês, né, que hoje eles já estão na idade de falar em casamento, né? Elisa, né, 23 anos, é a que fala mais em casamento. Eu sempre falo para ela, filha, a sua profissão que você escolheu, ela vai te dar a condição de você cuidar do seu lar e cuidar da sua família? Ela vai, mãe. Eu digo, pois é, porque ela é sua prioridade. Porque a mãe, no momento que a mãe observou que era necessário a mãe parar para cuidar da família, a mãe parou e não nos faltou nada. Sim. E não nos faltou. Então,
tudo que vier no teu coração, você lança diante de Deus e pergunta para Ele o que Ele acha. Uhum. O que Ele acha, porque não adianta você querer ganhar o mundo todo e perder a sua vida, e perder a sua família, que é o bem mais precioso. É verdade. Eu disse, olha, eu casei com seu pai, né? A gente teve muito pouco, a gente precisou trabalhar junto, precisou. Mas hoje eu estou em casa para cuidar de vocês, para cuidar das coisas de casada, para cuidar das coisas do Senhor. E a gente não se perdeu. Uhum. Eu não precisei dar nenhum de vocês. Uhum. E ninguém ficou morando na casa de ninguém. Então, assim, é uma coisa que eu trago muito para eles. Uhum. Aí já o Alan, né, ele não pensa ainda casar. Né, pensa fazer uma faculdade. Uhum. Ele pensa fazer a faculdade de educação física. E a partir daí, ele diz que ele pensa em casar. Então, assim, a gente criou muito, eu como mãe, eu sempre trazia ela para perto, olha, filha, a mãe solteira não tinha vida boa, mas a mãe, depois de casada, Melhorou. tem uma vida muito boa. Eu disse, filha, eu não me arrependo de ter casado. Eu não me arrependo de ter aberto mão de profissão. Uhum. Eu não me arrependo de ter aberto mão de oportunidades por causa do casamento e por causa da família. Porque, para mim, vocês são a minha prioridade. Entendi. E nesse momento que você separa o impulsionar dos filhos, né? Você blinda o coração deles a partir do seu exemplo, colocando sempre na mesa uma verdade de que a prioridade é a casa, é a família que eles têm que construir. E agora para um outro lado, Sim. como que é a honra da mulher? Eu estou falando de um lado materno, né? Sim. Agora o lado esposa. Como que você consegue equilibrar e como que você lidar com a honra matrimonial? No sentido de a mulher honrar o esposo, colocando ele numa certa prioridade diante da casa. Como é que é essa balança para você? Olha, como eu falei para você, eu não vim de um lar funcional, Uhum. né? E eu vi muito a minha mãe destratar o meu pai. Uhum. Então, quando eu casei, né? Que o casamento veio junto com o Senhor, veio um pacote, né? A primeira coisa que eu trazia assim dentro do meu coração, de Senhor, eu não quero desonrar o meu esposo. Sim. Porque eu cresci, não muito, né? Eu cresci dentro de um lar onde a minha mãe, por não conhecer ao Senhor, né, e por meu pai ser um homem que também não foi para ela um bom esposo, então eu cresci dentro desse contexto. Então, o que eu buscava, Canda? Buscava e busco até hoje. Eu dizia, Senhor, eu quero honrar meu esposo. Uhum. Eu quero honrar ele no sentido de tratar ele bem, sabe? Dele estar em lugar onde eu estou, de eu estar com ele em lugares e de ser aquela que vai ser a conselheira, que vai ser a adjuntora, que vai ser aquela que vai lutar as batalhas dele, porque é muito triste quando você vem de um lar aonde você vê que a esposa não honra o marido. Sim, É muito dolorido. E a gente sabe que quando a gente vem de um contexto desse, a natureza é da gente se inclinar para isso. Falando da mulher natural. Certo. Da mulher natural. Porque como uma mulher espiritual, eu sempre busquei ao Senhor e tenho buscado até hoje de honrar a ponto, né, eu posso falar dessa transição que a gente teve para cá, né? Essa necessidade dele se colocar nesse lugar, porque ele também não teve uma figura paterna. Ele foi criado por mãe, por tia, por avó. Então ele tinha esse declínio de se esconder. Sim. Sabe? Sim. E eu, por ser aquela mulher mais falante, que resolve as coisas, né? Muito desbravadora. E eu sempre dizer, não, amor,
fica aqui do meu lado, vem para cá. Você não é viúva, eu não sou viúva, eu sou casada, então eu quero você do meu lado. Então, assim, diante dos filhos, diante da família, eu sempre procurei honrar meu esposo, respeitando, amando, né? E assim, a gente nunca teve essa desconfiança, assim, de... Eu sempre dizia para ele, porque eu tive muito acesso a falar de Jesus para as pessoas. E eu me lembro, eu sempre dizia para ele, amor, o dia que alguém chegar com você e parar e dizer, olha, eu vi Dora conversando com um rapaz, não tenha dúvida que o assunto que eu estou tratando, se não for de Jesus, você pode descartar. Então, assim, eu sempre me coloquei nesse lugar de mulher submissa, né? Aquela mulher que honra, aquela mulher que respeita, aquela mulher que ora, aquela mulher que chora junto, sabe? Mesmo sendo... com esse cargo, hoje não, a gente não tem pastoreado, a não ser a nossa casa, né? Sim. Mas a gente sabe o nosso papel dentro de casa. Sim, então eu sempre friso isso para ele. Sim. Aponta-se dos meninos dizer, mãe, você estraga o papai, você mima o papai, você trata ele como bebê. Eu digo, não, filha, porque é uma forma de carinho. Então aquilo que a gente nunca teve, em Deus, a gente tem. Sim, então é essa forma de lidar, né? De lidar com casamento. Amém. E tem sido muito bom. Amém. E lógico que nem tudo são flores dentro do casamento, dentro do dia a dia. Tem dias que a gente acorda de mau humor, né? E ele é muito na dele, muito quieto. Mas eu queria só trazer um ponto para a gente falar de que nem tudo são flores, é que assim, em muitos momentos da vida da casa, e aí como mulher, principalmente, o ambiente, eu falo isso para as mulheres que eu percebo isso lá em casa, a parte do humor e da atmosfera da casa, ela depende muito do humor da mulher. Não sei se isso acontece. Sim. É um negócio muito... As crianças falam isso. Mamãe, quando não está bem, consegue movimentar a casa toda. E eu já prestei atenção que é verdade. Pois é. Então, ele é aquele marido que levanta, ele leva café na cama, prepara o almoço. Meu bem, pode ficar aí, deixa que eu faça almoço, deixa que eu faça faxina. Por quê? Porque quando ele percebe que o meu humor está lá em cima, ele vem com essa calmaria. Porque eu vejo dentro do nosso dentro do casamento, ele ser aquele ponto de equilíbrio. Entendi. E quando eu estou muito lá em cima, ele vem com aquela calmaria, e quando eu olho para ele, eu digo, ele é o ponto para que eu não perca o equilíbrio. Isso é muito então, interessante. isso é muito interessante. Porque acontece isso. A agitação do dia a dia, porque a mulher é muito mais agitada. Sim. E ele tá em casa esse tempo, né? Então, assim, ele é muito participativo também. Ah, legal. Eu queria fazer uma última pergunta aqui, mas que você falar, fica à vontade. E eu sempre tenho feito essas perguntas, assim, porque eu acho que ela edifica muito a gente, quem está vendo, quem está falando. Qual o conselho que você daria para a Dora de 10 anos atrás hoje? Se você pudesse voltar no tempo, falar assim, Dora, 10 anos atrás, o que você falaria? Eu acho que, como a gente estava conversando antes desse momento, quando eu vi essa pergunta, eu lembrei que realmente há 10 anos atrás eu tive que abrir mão de trabalhar fora para cuidar da casa. E digo para você que hoje eu sou muito mais feliz, né, do que aquela Dora de antes. Porque aquela Dora de antes, ela era medrosa. Ela era medrosa, ela era insegura. Então, a maternidade e esse tempo que eu fiquei mais próximo dos filhos, né, que na época eles tinham 13 e o outro tinha 10. Então, eu abri mão para cuidar deles com medo de perdê-los. Ele, né, apropriadamente para o mundo. Então, o conselho que eu daria para essa Dora, há 10 anos atrás, o conselho que eu daria para ela, faça de novo. O que você fez valeu a pena. Porque me fez uma mulher mais forte, porque eu tive que encarar o desafio, né? Ser aquela mulher que, mesmo não trabalhando fora, eu fui aquela mulher administradora. Aquela mulher que
só com as entradas do marido, a gente fez muita coisa dentro de casa em relação à educação dos filhos, em relação à saúde dos filhos, então, o modo geral. Então, muitas mulheres, Canda, elas têm medo de tomar essa decisão do trabalho com medo de faltar. Né, com medo de faltar as vestes, com medo de faltar o alimento. Porque eu me lembro que quando eu decidi parar de trabalhar, a gente fez uma reunião. A gente fez uma reunião. Robson, eu e as crianças. Então, eles fizeram muita festa. Sabe? Então, assim, eu acho que de ver eles nesse tempo crescendo em graça, em sabedoria e em conhecimento, e eu fazer parte dessa construção de conhecimento na vida dele, é muito compensador. Entendi. Seria uma faça de novo. Faça de novo, Dora, faça de novo. Entendi. Porque o medo veio, sabe, Canda? O medo veio e eu dizia, não, eu vou ter que encarar esse medo, porque o que eu estou abrindo mão aqui é por algo que está lá na frente. Entendi. Porque eu sou o tipo da pessoa que eu estou vivendo hoje aqui, mas eu já estou pensando lá na frente. Pensando não, vendo o cenário. Sim, entendi. Não é tornar uma vida ansiosa, sabe? Mas é conseguir ver. Eu via os meus filhos grandes, eu via, quando eu olhava para eles, não é só os filhos, há promessas sobre eles. Sim, sim, então, quando eu vejo hoje eles, na idade que eles estão, e o tempo que eu tive que abrir mão, eu digo, cara, eu faria tudo de novo. Vale a pena. Amém. Eu faria tudo de novo. Isso é muito forte, porque hoje a gente vê, tem mulheres que ainda estão indecisas sobre o que fazer, tem mulheres que já fizeram isso, e hoje a gente está vendo uma mulher que fez isso há 10 anos atrás e não se arrepende. Então é um testemunho bacana para a gente ter. Porque eu já vi mulheres dizer assim, eu me arrependo de ter parado de trabalhar porque durante esse tempo X era para me ter me formado. Aí eu fico, ai Senhor, eu não tenho esse arrependimento. O coração está limpo. Muito em paz. Eu não tenho esse arrependimento porque Deus me proporcionou que foi no Senhor. Coisas memoráveis que vai ficar na memória dos meus filhos e eu creio que dos meus netos, dos meus bisnetos, por mais que a gente não esteja mais aqui, né? Mas eu creio que eles foram marcados por isso, por essa renúncia. Pelo legado, né? Pelo legado, pela renúncia, pela entrega. Amém. Amém. Queria agradecer você pela sua presença aqui com a gente. Foi um momento bacana. Assim, a gente tem, como eu falei, a gente tem muita coisa para falar e para explorar. A gente tem tentado trazer óticas diferentes, experiências diferentes, testemunhos diferentes. Mas foi como eu falei no início, né? Eu já percebi que a forma como Deus tratou as mulheres, né, que vieram aqui foi muito igual. Foi na infância, foi aquela semente plantada, foi o exemplo de alguém. Então, acho que até a gente tem uma responsabilidade, uma obrigação de cuidar das crianças e ser exemplo para alguém, porque é o que importa no Evangelho. Então, que isso sirva para destravar as pessoas sobre o que é ser o Evangelho, né, na verdade. Cuidar da criança, cuidar da próxima geração, cuidar de si para que possa ser exemplo para alguém. Então, isso acho que é muito importante, tá? Obrigado pela sua presença, pela sua participação. E é isso, pessoal. A gente vai encerrar aqui e espero que vocês curtam, compartilhem e que vocês possam aproveitar esse episódio que foi maravilhoso, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.